Boa noite a todos. Meu nome é Caroline Guimel, sou estudante de pedagogia do quarto semestre, estou fazendo o estudo de ciências no momento e vou fazer a atividade, o problema proposto, que vai ser o problema do copo, que eu vou trabalhar com as crianças da educação infantil. Ao longo das aulas, ao longo das matérias estudadas, nós podemos perceber que é uma questão dos professores instigarem os alunos ao pensamento científico. É a questão da construção da criança, do próprio saber dela, o próprio conhecimento que ela vai adquirir. E isso é muito importante. Eu escolhi esse problema do copo porque ele vai ajudar a discutir a existência do ar, dos espaços que o ar ocupa. Eu quero falar também sobre... Ela é uma atividade que costuma ser introduzida quando se começa a te falar de ciências, com experimentos na sala de aula, que serve para demonstrar para as crianças que o ar existe, que ele ocupa lugar no espaço. Entretanto, como discutimos na primeira parte do livro, aprendiz significativo implica sempre alguma ousadia diante de um problema proposto. O aluno precisa elaborar hipóteses e experimentá-las. MEC, 1995. É uma referência que eu trago assim, que nem eu disse, o aluno construir o seu próprio saber, o aluno ser instigado a praticar a ciência e desenvolver. E a ciência nem sempre é exata. A ciência, ela tem oscilações. Modificamos a atividade demonstrativa transformando-a num problema que os alunos têm de resolver. Essa modificação objetiva permite que as próprias crianças concluam que o ar existe a partir da sua propriedade de ocupar o lugar no espaço. E essa atividade é bem legal, porque eu achei bem legal, porque dá para fazer assim, é bem simples, com elementos que você pode encontrar na sua própria casa, que pode se fazer com os filhos, né, dentro de casa, se for uma atividade proposta, por exemplo, no período de pandemia que nós estamos agora, né, as aulas e as atividades estão sendo à distância, seria uma atividade que poderia ser proposta e os pais poderiam fazer com seus filhos. No caso, a gente vai precisar de um copo, pode ser copo de plástico, no meu caso eu tenho um copo de vidro e eu vou usar ele, mas vai dar o mesmo efeito. Mas com criança seria interessante trabalhar com o copo de plástico. Um recipiente transparente, um balde, um pote de cozinha, para você poder ver onde que tem uma profundidade, onde que a água cubra, né, totalmente o copo fica totalmente submerso. E várias folhas de sulfite, né, ou papel usado, qualquer tipo de papel que tiver, dá para usar também. Mas é preferido um papel mais grosso, não um papel muito fino. São necessários também um cesto de lixo, né? Porque a bagunça as crianças vão fazer e tal. E aí a gente tem que colocar ele sobre uma mesa, né? Onde dá para as crianças manipular as atividades fazendo de acordo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma folha de sulfite. Deixa eu pegar uma folha de sulfite rápido. Aqui uma folha de sulfite. E vamos colocar dentro de um copo. Assim, ó. Aí a gente tem que enfiar bem. Eu vou pegar um palitinho aqui. Enfiar bem. Deixar ele bem rente ao copo. Bem pegando a forma assim, amassadinha. Bem lá no fundo. O copo aqui está. A gente vai pegar esse copo e vamos colocar ele assim. Só que, para as crianças, a gente fala assim, olha, a gente vai pegar esse copo com esse papel, a gente vai colocar dentro do balde e a gente não pode molhar o papel. Não pode. Como que a gente vai fazer isso? Como que vocês propõem a gente fazer isso? No exemplo do texto, ele fala que as primeiras crianças, elas tentam colocar assim, ó. Aí o que acontece? Na hora de colocar assim, elas falam, a água vai ficar aqui e não vai entrar pra dentro. Aí eles fazem assim e a água entra aqui e molha o papel. Então não dá certo. Depois, eles colocaram dobrado de uma forma errada na hora de colocar. Não deu a pressão e acabou molhando o papel também. E se na hora que estiver colocando o copo, sair ar,
também ele vai molhar o papel, porque vai entrar, porque o ar que vai comprimir, o ar que vai mostrar que aqui existe um espaço. E aí, quando ele for colocado, o papel não vai molhar porque o ar ficou aqui. Então, ao colocarmos o copo com papel aqui, com o ar aqui dentro, entrarmos dentro da água, vai ter uma pressão no qual esse espaço aqui estará com ar e não vai atingir o papel. Agora, se a criança colocar de uma forma que faça bolhas, o ar vai estar saindo e vai estar dando espaço para a água entrar. E aí vai acabar molhando também o papel. Então, a nossa proposta, o nosso desafio é que as crianças encontrem uma solução para não molharem o papel. Então, assim, é interessante deixar disponível para elas várias folhas para que elas possam fazer esses experimentos várias vezes, porque o objetivo é mesmo que a criança procure, que ela indague, que ela tente achar a solução. E aí, se a criança também pegar e colocar um papel, por exemplo, assim, também não vai segurar, ele tem que estar bem prensado aqui para poder fazer a pressão. E aí eu vou demonstrar agora, fazendo o próprio objeto, mostrando, né? E como é interessante essa investigação e esse lado científico despertar para as crianças, né? Para que elas possam pensar de uma maneira, assim, cognitivamente diferente, que elas possam assimilar, que elas possam entender. E isso vai vir através do quê? Da informação, da indagação, do diálogo com os colegas. Aí elas vão poder comprovar suas próprias conclusões. Elas fizeram o experimento. Então, e aí a gente pode coletar várias opiniões das crianças, mesmo. E é interessante que no texto fala assim que mesmo que uma falha, mesmo que outra coisa, cada um quer falar a sua experiência. Cada um quer demonstrar aquilo que aprendeu. Todo mundo quer falar. E é importante o professor ouvir também, dar ouvidos aos alunos, porque às vezes uma questão pode ser diferente para o outro. E aí é muito interessante você fazer isso com seus alunos e eles vão ficar super felizes, vai ser uma aula super diferente e vai fazer com que eles aprendam o método científico. Depois que fizer essa atividade, no texto o professor ele deu uma atividade que é escrevendo e desenhando, onde a criança vai descrever o que aconteceu. E ele vai falar assim, a parte vai ser um desenho e depois vai ser a escrita do que aconteceu. E é interessante porque cada criança vai explicar como que o ar entrou, o que ela conseguiu entender. E isso, assim, para um educador, para um pedagogo, é muito importante você entender o que está se passando para você poder tirar a dúvida da criança na hora, né? Os conceitos que ela conseguiu aprender com a atividade. E ela vai estar participando dessa experiência. E com certeza vai ser algo assim que ela não vai esquecer e que vai marcar na memória dela de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito gratificante, porque ela participou daquilo, ela participou da construção do conhecimento dela. E isso já é comprovado cientificamente que no futuro ela vai poder usar isso, porque isso está impresso dentro dela. E agora eu vou demonstrar. Então, vamos pegar um papel sulfite. Né? Vamos dobrar ele e vamos colocar no copo. Lembrando que ele tem que ficar bem ajustado para poder fazer a pressão de jeito correto. Vamos colocar um recipiente com água que cubra todo o copo. E aí, vamos fazer o nosso experimento sobre espaço. E aí, não molhou o papel lá dentro. Não molhou. Sequinho, não molhou. Por que não molhou? Porque quando a bolinha estava aqui, o ar fez pressão e não deixou a água chegar na bolinha. E aí,
Esse é o experimento científico que a gente vai fazer com as crianças. Só que o que pode acontecer? As crianças podem pegar folha, colocar no copo. E se não colocar bem ajustadinho o papel também, não vai molhar a folha. E se ela colocar inclinado, assim, ó. Agora não tem. Ó. Ficou bom, hein? Que não molhou. Vamos tentar de novo. Agora a gente vai tentar. Não, você tem que deixar virar mais mesmo pra deixar entrar. Então vamos. E aí vamos ver as bolhas de ar subindo. Olha, amiga. Olha aqui. Filma aqui dentro. Ó. Dá pra ver no vídeo. Ai, que massa. E aí, se a criança deixar, ó, ó. Ah, molhou o papel. Por quê? Porque tá dando espaço, o ar tá dando espaço pra entrar água e acaba molhando o papel. E aí fica saindo essas folhinhas de ar. E o nosso primeiro papel tá aqui, sequinho. E esse é o nosso experimento. E é interessante a gente dar várias opções para as crianças fazerem várias vezes. É bom dedicar um bom tempo para isso, levar a sacolinha para jogar no lixo e ensinar as crianças sobre esse espaço de uma maneira científica. E é isso. Obrigada.